essa questão das saidinhas. Quem pedir o benefício já está preso e pedir o benefício vai ter o benefício negado por conta desse projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional? Muito bom dia mais uma vez. Bom dia, Yasmin. Bom dia, prezados espectadores do SBT News. Olha, em se tratando de feriado não tem problema, porque eu sempre estarei às ordens e à disposição do SBT News. Muito obrigado. Falar para vocês. Mas vamos lá, Yasmin. Olha, do ponto de vista técnico, pragmático, na prática, não tem aquele benefício previsto outrora na Lei de Execuções Penais que lhes dava a condição de sair por 5 vezes no ano durante 7 dias. Mas a pergunta é que não quer calar, e aí com a fala do ministro que melhor se adequa ao caso. O princípio da irretroatividade da lei penal para perspectiva maléfica, que não vai beneficiar o réu, será aplicado nessa questão ou não? Aqueles presos que já cumprem os requisitos até então, antes da lei de fato entrar em vigor ou em vigência, poderem começarem a fazer jus, a preencherem os requisitos previstos na Lei 7.210 de 1984, terão direito ou não? Na nossa concepção, tudo começa daqui para frente. Aqueles que ainda não têm o direito terão, obviamente, que cumprir todo o regime semiaberto sem fazer jus ao benefício da saída temporária. Aqueles que do legislativo, afora toda a perspectiva de ineficiência da articulação do Poder Executivo, do Governo Federal, do Palácio do Planalto, para tentar fazer com que essas pautas, digamos assim, mais progressistas tenham força nas votações no Congresso. E por que eu digo sobre tensionamento entre Poder Judiciário e Poder Legislativo? Porque certamente várias entidades legitimadas daqui para frente poderão intervir junto ao Supremo Tribunal Federal por meio de ações constitucionais. Pode ser uma ação direta de inconstitucionalidade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para discutir não só a constitucionalidade da Lei 14.843 de 2024, que acaba com o benefício das saídas temporárias, mas também discutir, de certa forma, se o processo legislativo cumpriu todos os requisitos, todo o regramento normativo constitucional e, do ponto de vista, certo é que, daqui para frente, a sociedade tem para si uma resposta do sargento PM Dias em Minas Gerais. Isso, de certa forma, foi contingenciado agora com a aprovação do PL 22. Outros detentos que não cometeram crimes com violência e grave ameaça temporária. Essa é a problemática social nesse momento. Então, Berlink, o que você ainda pode ser judicializado é uma questão que até vocês, juristas, ainda estão tentando entender como vai andar, porque, basicamente, uma lei que trata aí de penas, né, vamos dizer assim, não pode retroagir. O assunto ainda pode chegar, pelo menos, ao Supremo Tribunal Federal, na sua avaliação. Exatamente. A linha é exatamente essa. Uma lei penal não pode retroagir em uma lei voltando no tempo. Agora, então, nesse caso, Berlink, nesse caso das saidinhas, seria uma lei em desfavor do réu, vamos dizer assim. Então, por isso essa dúvida agora. Exatamente. É uma lei que mitiga direito, que mitiga benefício, que retira benefício de determinados detentos que, de fato, já cumpriram os requisitos objetivos. A exemplo, vamos criar aqui uma hipótese. Um detento hoje que vem cumprindo pena no regime semiaberto e que ainda não utilizou de nenhum dos 5 benefícios previstos em um ano na Lei 7.210, na Lei de Execuções Penais, e que hoje procurar um advogado e provocar o juiz da execução para fazer jus ao benefício da saída por 7 dias, o primeiro dos 5. A hipótese é de revogação desse benefício. Aliás, com exceção daquelas hipóteses de participação de curso profissionalizante ou participação em curso de educação superior, como você bem diz no início da matéria. Mas, enfim, vamos supor que não seja para esses fins, para frequência curso profissionalizante ou educação superior ou ensino. Ele, de certa forma, vai ter esse benefício negado a depender do juiz pelo projeto de lei 2253. É lógico, é óbvio que
em primeira instância, o juízo da execução pode negar. Esse detento, através da sua defesa técnica, irá recorrer ao tribunal. O tribunal pode também negar ou não, até que a discussão em algum momento chegue ao Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, Yasmin, nós acreditamos que entidades legitimadas, podendo ser a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu Conselho Federal, podendo ser agremiações políticas partidárias, nós entendemos que com certeza haverá uma provocação do Supremo Tribunal Federal buscando uma modulação da regra esculpida pelo PL 2253 de 2023. Poder Legislativo promove o projeto de lei, passa por tramitação nas duas casas, na Câmara e no Senado, aprova, presidente veta determinado ponto, o projeto volta para o Congresso e o veto é derrubado. Vem o Poder Judiciário, numa perspectiva de modulação de entendimento, de interpretação, e fala, olha, Congresso, eu entendo que partes desse projeto ferem a Constituição, são inconstitucionais, quiçá ilegais do ponto de vista de tramitação. Então, nós vamos aplicar o entendimento anterior, ou, quando eu digo modular, transformar a interpretação desse entendimento dado ao PL 2253 para que nenhum detento seja prejudicado, seja preterido em razão de já ter tido alguns requisitos. Pode ser também que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal em algum momento entenda que essa aplicação, nós temos uma série de princípios que poderão ser discutidos numa possível ação nesse sentido. A exemplo deles, o princípio da dignidade humana, o princípio da manutenção do seio familiar, considerando que muitos detentos se valiam do argumento de que o benefício da saída temporária por 7 dias serviria para uma RI, e isso tudo tem previsão constitucional no artigo 226 da nossa Carta Magna Federal. É uma discussão muito ampla, Yasmin, e que, sinceramente, tem muita água para passar debaixo da ponte e só acaba quando termina. E mesmo quando terminar, nós ainda não temos a certeza de que estará efetivamente encerrada.